Você é daquele tipo de pessoa que senta pra estudar e de repente fica quebrando a cabeça porque não faz a menor ideia de quais técnicas de estudos deve usar? Se a resposta for sim, fica nesse vídeo até o final porque hoje eu vim ajudar você nisso, te dizendo o que você precisa fazer em um dia de estudos. Oi vestibulinda, oi vestibulindo, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em estratégias de aprendizagem e aqui eu ajudo você a conquistar a tua aprovação e também a entender mais sobre esse mundo dos vestibulinhos. E hoje eu vim justamente dizer quais são as etapas que você precisa ter no teu estudo para conseguir ter um aprendizado de verdade. Se você já me acompanha no meu Instagram, você certamente sabe que existe uma diferença entre o que eu chamo de aprendizado ilusório e o aprendizado real. Então, o aprendizado ilusório é quando você estuda de um jeito aleatório, sabe? E aí você até pensa que aprendeu, afinal de contas você passou horas e horas e horas ali estudando, mas quando chega a hora de fazer uma questão, um simulado, uma prova, ou simplesmente saber se entendeu mesmo aquele assunto, você percebe que decorou meia dúzia de palavras, talvez uma fórmula ou outra, mas não aprendeu de verdade. E o aprendizado real é aquele aprendizado em que você consegue, primeiro, gerar conexões no teu cérebro com aquele conteúdo de forma que você consiga então interpretar e aplicar aquela informação, e segundo, você leva aquela informação para memória de longa duração. E com isso então, quando chega no teu vestibulinho, você não vai ter perdido aquela informação. Então, o que eu vou ensinar aqui hoje para você é uma coisa que todos os meus alunos da ETEC Power fazem, que é uma estrutura de estudos que faz com que você consiga criar conexões e também faz com que você consiga ter um aprendizado de verdade e a longo prazo. Então você não vai ser aquela pessoa que estudou hoje e amanhã não lembra mais. Por isso, pega aí papel e caneta para fazer anotações e vamos lá então. E é o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer é algo que na verdade vem antes do teu momento de estudos, que é você olhar o teu cronograma de estudos para saber qual é a matéria daquele dia. Caso você não saiba criar um cronograma, eu já ensinei aqui no canal, então eu vou deixar o vídeo linkado nos cards para que você possa então entender depois como é que faz um cronograma de estudos. E é muito importante que você tenha um cronograma por uma série de fatores, mas principalmente para você conseguir organizar os seus estudos, manter a proporção dos conteúdos seguindo o fator FDI e também para você não acabar procrastinando, porque muitas vezes quando você não determina em qual dia da semana você vai estudar as matérias, você acaba pensando assim: ai, eu não gosto muito de química, então eu vou deixar pra ver química amanhã. Aí chega amanhã e você fala: talvez depois de amanhã seja mais interessante. E aí quando vai ver, passou segunda, passou terça, passou quarta, passou quinta, passa a semana inteira e você não estudou química. Quando você coloca no teu cronograma, você cria um compromisso com aquela informação. E aí o teu cérebro fica muito mais favorável ali a cumprir aquela atividade, porque você se determinou um dia para fazer aquela atividade. E depois então que você olha no cronograma e sabe qual a matéria, né? Ou seja, se vai ser física, se vai ser matemática, se vai ser química, se vai ser biologia, história, português, geografia e assim por diante, você vai então, seguindo a técnica BMA, saber qual vai ser o tópico. Lembrando que existe uma grande diferença entre tópico e matéria. Matérias são português, matemática, biologia, química, física, história, geografia e assim por diante, né? As matérias que a gente tem. Tópicos são os assuntos que você vai ter dentro daquelas matérias. Então, tópicos de biologia, ecologia, você vai ter também dentro de biologia corpo humano, você vai ter organização biológica, você vai ter biologia celular, reinos biológicos e assim por diante, tá? Então, você tem que saber qual o tópico para cada momento do teu estudo, seguindo a técnica BMA, então, que é ela quem determina qual tópico de cada matéria você estuda primeiro. Afinal de contas, você não pode começar a estudar biologia, por exemplo, por biologia celular, sem saber tudo que vem antes disso. Você não pode começar a física por calorimetria sem saber tudo que vem antes disso. Então, seguindo a técnica BMA, eu já comentei sobre ela algumas vezes nos meus stories do Instagram, você vai saber então qual tópico você vai estudar naquele dia ou quais tópicos caso você coloque mais de uma matéria, tá? Depois que você souber exatamente o que você vai estudar naquele dia, finalmente vamos entrar nas etapas de estudos então. E a primeira etapa que você vai fazer é a sondagem. Como o próprio nome já diz, com ela você vai sondar o seu grau de conhecimento em relação àquele tópico que você vai estudar naquele dia. Lembrando que o tópico não é aleatório, você não define assim do nada que hoje você vai estudar calorimetria ou cinemática ou regra de 3.
3. Você precisa colocar a técnica BMA em prática, certo? E a sondagem vai mostrar para você se você já possui algum conhecimento prévio em relação àquele tópico, se ele, independentemente de ser um tópico básico, médio ou avançado, é um tópico que você vai ter mais dificuldade e assim por diante. Então fazer a sondagem é muito importante para que você consiga saber qual grau de dedicação você vai precisar entregar, digamos assim, para cada conteúdo que você vai estudar. Algumas pessoas, como elas são mais de humanas, elas precisam se dedicar um pouquinho menos a alguns tópicos de humanas do que a tópicos de biológicas e exatas, por exemplo, sabe? Então, por isso que é importante que você faça a sondagem para cada tópico que você for estudar, independentemente de ser um tópico básico, um tópico médio, um tópico avançado. Você sempre vai fazer sondagem. Depois disso, vamos para uma etapa muito importante, que ainda é uma etapa de estudo passivo, mas ela é muito importante, que é a aula. Você vai assistir a videoaula e junto com isso vai também fazer anotações, tá? E por que você vai fazer anotações? Por dois principais motivos. O primeiro motivo, então, para você anotar em relação ao conteúdo que você estudou é que quando você faz anotações, você mantém mais um sentido ali concentrado naquela informação. O que acontece é que nós, às vezes, estamos assistindo a uma aula enquanto vemos os stories de alguém no Instagram, ou então enquanto a gente joga um joguinho online, ou enquanto pensa em alguma outra coisa. Só que, se você fizer isso, o que vai acontecer é que você não vai conseguir captar informações daquela aula, você não vai ter concentração e vai se tornar uma daquelas pessoas que chegam e falam: meu Deus, eu não tenho foco nos estudos. Será que você não tem foco ou você está fazendo com que você não tenha foco? Então, se você assiste a aula fazendo qualquer coisa aleatória junto com isso, dando brechas pra mandar mensagem pra alguém, pra ficar mexendo no WhatsApp, pra ficar mexendo no Instagram, no TikTok, você realmente não vai ter concentração. Então, faça anotações enquanto você assiste a aula, porque assim você vai manter a tua visão e tua audição concentrados em ouvir e ver aquela aula e ao mesmo tempo o teu tato estará ali escrevendo, tá? Então, por isso que é importante que você anote. Inclusive, esse caderninho aqui é o Smart Notes, que é o caderninho da minha marca. E aí, então, você vai fazer anotações durante a aula e o outro motivo para isso é que você vai gastar menos tempo estudando. Tem muita gente que vê uma aula, por exemplo, de 20 minutos 3, 4, 5, 6 vezes. E eu não estou exagerando. Imagina só, você assistir a mesma aula de 20 minutos 6 vezes, você já gastou 2 horas e você não aprendeu nada ainda, porque você não fez nenhuma etapa de estudo ativo com aquele conteúdo, sabe? Então você não aprendeu aquele conteúdo. Você passou 2 horas do teu dia ouvindo e vendo a mesma informação repetidas vezes, só que ela não vai grudar no teu cérebro, você não vai aprender aquela informação só porque você reassistiu aquela aula várias vezes, sabe? Então, se você não anota, você fica com muita dificuldade para lembrar conceitos, fórmulas, dados, termos importantes. Agora, quando você anota, você vai ter ali com você aquelas informações, tá bom? Por isso que é importante que você faça a aula com anotações, então. Depois da anotação, é hora do famoso resumo. Aí, então, você já começa a fazer estudo ativo, sabe? Aquele estudo que você vai gerar conexões com aquele conteúdo para realmente gerar aprendizado, para o teu cérebro realmente começar a pegar aquelas informações e pensar: opa, essa informação aqui é relevante, vou guardar e vou ver como é que eu posso usar essa informação em várias circunstâncias, em questões, em simulados, em provas e assim por diante. Então, depois da anotação, você deve fazer o resumo. São coisas diferentes, cuidado. E você não deve copiar a tua anotação ou simplesmente passar a limpo e ter a cara de pau de chamar de resumo. São coisas diferentes. O resumo, ele é, em suas palavras, é a essência daquele conteúdo, sabe? E é aquilo já bem direcionado para a prova que você vai fazer, tá bom? Então, é importante que você entenda isso para você não transformar o teu resumo numa cópia bonitinha da tua anotação. A anotação, ela acaba sendo até mais extensa na maior parte das vezes, porque você está marcando pontos relevantes daquela aula para depois você usar aqueles pontos relevantes. Enquanto no resumo você vai enxugar tudo, você vai colocar a essência daquele conteúdo que realmente importa em relação àquele conteúdo. Até tem uma estrutura de resumo que funciona bastante com os meus alunos da ETEC Power. Pode ser que em algum momento eu fale sobre ela, na verdade, nos meus stories do Instagram, então fica de olho por lá, porque às vezes eu falo algumas informações assim que ficam só por 24 horas e depois eu nunca mais repito, tá? Então fica de olho nos meus stories sempre. E é o seguinte, depois que você faz o resumo, você vai pra resolução comentada. A resolução comentada, ela é a fada injustiçada dos estudos. Tem muita gente que acha que não presta pra nada, que acha que não serve, mas a resolução comentada ajuda
ajuda muito para você conseguir ter mais interpretação daquele conteúdo e principalmente para entender a aplicação prática. Já aconteceu com você de você estudar um assunto ali, né? Ver aquela aula, fazer anotações, fazer o resumo, entender. Aí na hora do exercício pensar: Deus, como é que eu aplico isso? Como é que eu resolvo a questão? pensa aí rapidinho, porque se já aconteceu com você, saiba que isso acontece com muitas pessoas, porque essas pessoas não colocam a etapa da resolução comentada no estudo delas. Então é importante que você tenha essa etapa justamente para você ver ali como questões daquela prova, como questões daquele assunto são abordadas, como elas são resolvidas, qual passo a passo para você resolver, tá bom? Então não é simplesmente você pegar uma questão antiga e ver o gabarito, é realmente aquela questão resolvida, comentada passo a passo para você entender então, né, como é que chega aquela resposta, que inclusive é o que eu faço no workout, eu mostro esses bastidores da questão. E depois então da resolução comentada, a gente vai para uma etapa que particularmente é uma etapa que muita gente não faz por medo, que é a parte de fixação, você resolver exercícios. A fixação serve para você fixar mais ainda aquele conteúdo que você já foi fixando ali desde o resumo, tá bom? E também para você praticar. Pessoas que não praticam não conseguem aprender. Tem muita gente que estuda, mas nunca pratica. E aí quando a pessoa chega num simulado, numa prova, até mesmo numa lista de questões só a primeira vez, ela pensa: Jesus, eu perdi tempo até agora. porque aquela pessoa nunca resolveu exercícios. Então não tenha medo, tá tudo bem você errar exercícios. Errar no processo é ótimo, é bom que você não erra na prova. Então é muito importante que você tenha a etapa de fixação nos seus estudos. E uma coisa interessante é que depois de tudo isso, caso você tenha errado muitas questões na sondagem, experimenta pegar de novo a sondagem e refazer para ver se você realmente conseguiu aprender aquele assunto. Essa é uma coisa que os meus alunos fazem bastante, porque eu sempre falo, né, refaça a sondagem depois que você estudou aquele conteúdo mesmo, para você conseguir ver se você pegou aquele assunto, ver se você teve um resultado melhor na sondagem depois de ter estudado, tá bom? É claro que no meio dessas etapas você vai achar um momento para uma pausa, tá? E esse momento varia de pessoa para pessoa. Tem gente que vai precisar de uma pausa de 5 a 10 minutinhos logo depois da anotação. Outras pessoas precisam de pausa depois do resumo. Então você precisa ver quem é você. Se você é aquela pessoa que cansa muito rápido, que já fica assim exausta depois da aula com anotações e aí precisa de uma pausinha, ou se você fica com todo o gás, com todo o ânimo ali pronta já para fazer o resumo. Então é muito importante que você analise se você é aquela pessoa que cansa mais rápido e aí essa pausa vai ter que ser antes do resumo ou se a pausa vai ser um pouquinho depois do resumo. É fundamental que você faça isso para você não acabar perdendo o foco, porque algumas pessoas não fazem pausa e o que vai acontecer? Quando chegar a hora da questão, o cérebro começa a querer fazer com que você veja mensagens, mexa no WhatsApp, veja vídeo de gatinho no Facebook, enfim, você começa a dispersar porque o teu cérebro está cansado. Então, uma pausinha de 5 minutinhos ali, ela já vai ajudar você a tomar uma água, dar uma volta pela casa, comer alguma coisa, ir ao banheiro, enfim, e repor ali aquele ânimo que você precisa para continuar estudando, certo? E pode ser que pareça que você vai levar muito tempo fazendo essas etapas todas, pode ser que pareça que você não vai fazer mais nada da tua vida, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Quando a gente tem um estudo qualitativo, esse tempo reduz, tá? Então você não vai levar muito tempo estudando só porque são etapas diferentes. Pelo contrário, se você tiver um conteúdo direcionado e realmente seguir essas etapas à risca, você reduz o tempo de estudos, tá? Os meus alunos mesmo conseguem estudar com muito mais facilidade e também em menos tempo do que quando eles ficavam estudando aleatoriamente, tendo que rever a mesma aula 45 vezes. Claro que às vezes, de acordo com a tua dificuldade, você vai ter que ver a aula de novo uma vez ali, mas você não vai ter que ficar gastando tempo vendo a mesma aula trocentas vezes quando você tem um estudo direcionadinho e um estudo com as etapas necessárias, tá bom? Então, coloca essas etapas em prática e vai percebendo a tua evolução nos seus estudos, beleza? E é o seguinte, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque assim você sempre vai receber as notificações dos vídeos novos, principalmente se você ativar as notificações, e me acompanhar no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, com 2 L's no meio, do jeitinho que vai passar aqui na tela, porque assim você consegue saber as informações em tempo real que eu passo nos stories do meu Instagram, sem contar que eu tiro dúvidas lá nos stories do meu Instagram praticamente todos os dias, de segunda a sexta. Então me acompanha no meu Instagram também. Se você não tem um Instagram, cria um só pra seguir, porque assim você vai conseguir tirar dúvidas lá na caixinha de pergunta dos stories, você vai conseguir ter posts também que vão ajudar muito você nessa jornada. Super abraço, espero muito ter ajudado você e até o próximo vídeo. Tchau!